Então, eu gostaria de agradecer primeiro a participação neste evento, não é? Qualquer evento que divulgue a literatura e os escritores brasileiros é um evento digno de nota, especialmente nesses tempos de crise que vivemos. E a literatura, os livros, o conhecimento que eles trazem são a porta, né, de saída para o conhecimento, de saída e entrada, vamos dizer assim, ao conhecimento, bem como a única solução possível e viável para qualquer país, né? Sem conhecimento, não há salvação, nem científica, nem filosófica, nem espiritual. Eu me tornei escritor ao longo de uma trajetória que tem aí uns 40 anos. Eu acho que todo escritor começa lendo, conhecendo, admirando outros autores, aprendendo com outros autores. E a minha trajetória é engraçada, porque eu sempre estou perto dos livros, sempre estive perto dos livros. Desde que eu aprendi a ler, e ali, até um pouco tardiamente, não que eu tenha aprendido a ler tardiamente, mas um pouco tardiamente, quando eu me aferrei mais à literatura, aí por volta dos 15 anos, eu não consigo me afastar dos livros. Então, eu tenho uma trajetória assim, eu comecei lendo, passei a comercializar os livros, e aí, quando a minha livraria fechou, eu comecei a escrever. Então, é um processo assim, entranhado, né, com os livros. Eu comecei, como todo mundo, lendo. Aí, um dia eu me casei, e mais tarde, naturalmente, eu me casei, e quis abrir uma empresa, um comércio, mas aí a única empresa, o único comércio que me interessou, que me despertou interesses, foi abrir uma livraria. Então, durante 10 anos em Brasília, eu tive uma livraria chamada TOT, né, que é o arquétipo, né, do conhecimento, né? Tote, Hermes, Mercúrio, é o mensageiro dos deuses, é aquele que traz o conhecimento, é o padroeiro dos escribas, né? Então, eu tinha uma livraria durante 10 anos em Brasília, especializada em filosofia e religiões comparadas. Mantive essa livraria funcionando por 10 anos e, devido a crises financeiras e pessoais, quem não as teve no Brasil, né? Quem não passou por crises financeiras e pessoais, no nosso país especialmente, e a livraria fechou, mas eu comecei a trabalhar em outras coisas, e num determinado momento veio a escrita. Eu comecei a trazer para o papel as minhas experiências pessoais, convivência com pessoas mais ou menos notáveis, pessoas que eu conheci e travei amizade ao longo de 10 anos à testa dessa livraria. Era uma livraria muito conhecida, todas as pessoas ligadas a diferentes grupos espirituais frequentavam a minha livraria. E o primeiro livro que eu escrevi era exatamente um livro de introdução à filosofia oriental e ao ocultismo ou esoterismo, porque a minha livraria era especializada em religiões comparadas. E as pessoas chegavam e olhavam 70 metros quadrados de prateleiras de livros e elas não sabiam por onde começar. Então, eu escrevi um livro, originalmente chamado Introdução ao Esotérico, onde eu colocava um guia de leituras para quem estava começando ou queria começar neste tipo específico de literatura. Então, esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Então, assim começou essa trajetória como escritor. Então, o livro que está indo para a Bienal de Pernambuco é exatamente Os Três Porquinhos Filosóficos e o Lobo Curioso, que é uma recontagem
da história dos Três Porquinhos, né? Os Três Porquinhos é uma história originalmente compilada por um escritor chamado Joseph Jacobs, né? Que era australiano, mas ele compilou essa história na Inglaterra e depois essa história foi publicada com um conjunto de histórias tradicionais infantis e mais tarde a Disney aproveitou a história e fez o desenho animado. E foi aí que a história do Lobo Mau e os Três Porquinhos se espalhou pelo mundo, né? Se tornou mundialmente conhecida. A versão, porém, dos Três Porquinhos Filosóficos e o Lobo Curioso, ela é uma versão diferenciada e ela surgiu numa inspiração. Eu tenho 4 filhas, mas eu convivi mais tempo com 3 delas e eu contava a história dos Três Porquinhos para elas. Mas eu contava a história dos Três Porquinhos de uma forma jocosa, né? De uma forma assim galhofeira para elas. E elas gostavam da história, riam, etc. Um dia eu estava em casa, na minha residência, sozinho, acordei de madrugada e com uma ideia na cabeça, com a história do livro dos Três Porquinhos inteira na cabeça, essa nova versão. E aí eu corri para o computador e escrevi, porque eu sabia que se eu voltasse a dormir, a história ia desaparecer. O livro não estaria hoje materializado. Uma das coisas em comum com a história original é de que tem um lobo que quer pegar 3 porquinhos e que os 3 porquinhos fogem para casas feitas de material diferente. Mas a partir do momento em que o lobo encontra com o primeiro porquinho e ele consegue, diferentemente da história original, capturar o primeiro porquinho, ele resolve, o lobo ele é muito curioso e antes de comer, para abrir o apetite, ele gosta de conversar. E aí ele vai conversar com o porquinho. E aí ele comete o primeiro erro. E ele pergunta para o porquinho qual é o nome do porquinho. E o porquinho responde: o meu nome é. O que eu estou fazendo aqui? E quando ele diz isso para o lobo fica intrigado. Como uma pessoa ou animal pode ter um nome tão estranho? Aí ele começa um diálogo com o porquinho e o porquinho faz o quê? O porquinho, lembrando das histórias da Sherazade, que contava histórias para o sultão para sobreviver, enrolava o sultão com histórias, o porquinho faz a mesma coisa. O porquinho transfere para o lobo a pergunta do seu nome. Ele vira para o lobo e diz: o meu nome é um enigma que eu devo resolver. Você, lobo, nunca se perguntou o que você está fazendo aqui? E aí começa um diálogo. E o lobo, naturalmente, fica embaralhado nessa questão. É como se fosse um koan zen para ele. Ele fica embaralhado, ele não consegue responder, porque ele não tem o hábito de pensar. E assim começa a história. Eu estou me sentindo muito honrado e muito feliz de ter a nossa obra, né, o nosso livro representado num evento que é um dos primeiros, se não o primeiro, né, presencial, literário no Brasil. E gostaria de agradecer a Tagore Editora, né, o Instituto Fazer o Bem e o Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, e que, juntamente com a organização do evento, propiciaram essa oportunidade de levar os Três Porquinhos Filosóficos e o Lobo Curioso, né, até vocês.